qualquer vitória começa com um sonho, um incentivo e é alcançada com muita determinação. E eu sempre falo que viver é transformar sonhos em realidades. E você está vivendo enquanto está lutando para conseguir alcançar esse sonho. Então persista, não desista, que você vai alcançar, ok? Gente, vamos dar continuidade ao nosso curso de realidade estrutural mais ID em exercícios. Já passamos por 100 questões e vamos agora para mais 100. Vamos bater essa meta de 200 questões de provas, todas elas já caírem em prova de concurso. E você começa a observar que elas começam a se repetir, não é isso? Então, nesse segundo bloco agora, das 100 questões, nós vamos ter muitas questões repetidas, então a gente anda até um pouquinho mais rápido aqui, porque nós já explicamos na questão anterior. Vamos lá, então, dar continuidade. O DF e a região do seu entorno têm experimentado um grande crescimento populacional. Novas áreas e novos assentamentos têm surgido e se consolidado nos anos, atestando um veloz processo de expansão urbana. Com respeito às consequências do aumento populacional nessa região, julgue os itens. 101. Pode-se apontar o crescimento vegetativo da população. Gente, o que vem a ser crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo vai ser taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Quem nasce menos quem morre. Isso é crescimento vegetativo, tá? Não tem nada a ver com crescimentos vegetais. Já crescimento populacional vai ser taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, mais a diferença entre taxa de imigração, quem chega, menos taxa de emigração de quem sai, tá certo? Então, com essa fórmula aqui, eu vou ter o crescimento populacional. Crescimento vegetativo é só taxa de natalidade menos mortalidade. Então, dito isso, vamos lá. Pode-se apontar o crescimento vegetativo da população como o único fator gerador do aumento populacional verificado nos últimos anos? Errado, porque não é só taxa de natalidade menos mortalidade. Nós temos a questão da emigração e da imigração. Você sempre sabe, né, gente? Quem chega e quem sai é só lembrar da sogra. Sogra tá chegando e sogra tá indo embora e, tá? 102. Diante do processo de expansão urbana mencionado, desapareceu a atividade de produção agropecuária no DF? Errado! Nós temos atividade de produção agropecuária, já falei isso para vocês, nós exportamos soja, nós temos referência em exportação de morango, tá? Nós temos uma grande produção de goiaba, nós temos produção de hortifruti granjeiros que atende a comunidade local, não atende em tudo, mas em várias partes nós conseguimos atender, então não zerou. Tá certo? Frente ao PIB é coisinha pouca, mas colocar, gente, que desapareceu é demais. Vamos lá, questão 103. O crescimento industrial é o principal causador dos desequilíbrios ambientais existente atualmente no Distrito Federal, gente? Errado! Vamos lembrar que no Distrito Federal só podemos ter indústrias não poluentes. E mesmo assim, gente, nós temos uma quantidade de indústrias relativamente pequena, em relação ao PIB, 6%. Isso porque nós temos a Fercal, onde é a fábrica de cimento. Tá? A grande questão da questão ambiental no DF, a gente vai falar sempre que, gente, de condomínios irregulares, da utilização equivocada aí, da não observação das áreas de proteção ambiental, não observação das áreas de matas ciliares, mata-galerias, é nesse sentido. É o destino que é dado ao lixo somente em 2019, que vai ser inaugurado, né, o aterro sanitário. Então, nós temos todas outras questões e não relacionado com crescimento industrial. 104. Os núcleos populacionais no DF seguem a tendência das grandes cidades brasileiras, apresentando problemas aliados a seu crescimento, como as invasões de áreas para moradias, subemprego e violência. Corretíssimo, nós já falamos aqui relacionado à moradia, nós temos aqui a questão do subemprego e nós temos a violência que eu já toquei em outros pontos aqui. Vamos lembrar que nós temos uma violência muito alta, houve uma redução significativa nos dados divulgados em 2020 com relação a 2019, foram os menores índices de homicídios, de mortes violentas por grupo de 100 mil habitantes desde 84, foi o menor índice total desde 95 e mais aumentou o índice de feminicídio. Vamos lá, próxima questão. 105. A disponibilização de serviços à população
como, por exemplo, abastecimento de água, saneamento, limpeza urbana e saúde pública, tem acompanhado sem grandes defasagens o ritmo de crescimento populacional, a que proporciona uma excelente qualidade de vida nas diversas áreas do DF, questão errada. Apesar de nós termos a melhor IDH do país, nós temos grande déficit de atendimento à população, principalmente na área de saúde, na área de moradia, a violência ainda continua sendo extremamente alta, transporte público é extremamente ineficiente, então o Estado está devendo para a sua população. Questão 106, vamos lá. O relevo é uma condicionante importante tanto nos processos naturais quanto das atividades e da ocupação humana. Acerca da influência do relevo nesse processo e nessas atividades no âmbito do TF, julgue os itens. Por tratar-se de uma região de planaltos, é bastante adequada a geração de energia elétrica por meio de grandes hidrelétricas, questão que errada. Vale lembrar o seguinte, né? Por mais, tá, gente, que hidrelétrica você faz em área de planalto por ser encachoeirada, aqui no Distrito Federal nós não temos essa área para você inundar, e aí sim você tem aquela corredeira, aquela cachoeira, tá, para que você possa fazer grandes hidrelétricas aí. Nós temos área de planalto, nós temos relevo encachoeirados, aí os rios encachoeirados, mas não suficientes para essas hidrelétricas. Ainda coloca grandes hidrelétricas, aí lascou mesmo, só se inundar o Distrito Federal inteiro. Próxima questão, 107. Os núcleos urbanos no DF localizam no fundo dos vales, isto é, à margem dos rios, para facilitar a captação de água para abastecimento. Errado 3 eternidades seguidas. Vamos lembrar que você ter cidade localizada ao longo dos rios, isso é típico de cidade não planejada, que você utilizava a moradia próxima ao rio para você fazer a captação da água e você jogar o esgoto, era isso, tá? E é por isso que você vê isso ao longo do Brasil. E aí por isso que você vê que cada vez que tem uma grande cheia, inunda tudo. Não é o caso do Distrito Federal, uma cidade planejada, assim como foi Goiânia. Você não vê falar de inundação em Goiânia também. Então você tem essa cidade planejada, você utiliza o rio para captação de água, tá, em represas, localidades mais distantes aí. Questão 108. O relevo propicia a dispersão da drenagem, originando afluentes pertencentes às bacias hidrográficas fora dos limites do Distrito Federal? Verdadeiro, eu já falei para vocês que nós temos uma bacia hidrográfica indo para Tocantins, Araguaia, pelo Rio Maranhão. Nós temos outra indo para onde, gente? É o Rio Preto. Tá indo para onde? Para o São Francisco, e nós temos um outro que é a bacia do São Bartolomeu, unido com o descoberto, então aqui é o Santo do Bar, tá certo? O Santo do Bar, São Bartolomeu, e aqui é o Rio Descoberto, tá? Que vai se unir, vai para a bacia Paranaica. Questão 109, vamos nós. O clima da região favorece a grande ocorrência de incêndios durante o período seco, isto é, durante o inverno, quando a vegetação está mais suscetível a esse perigo. Já falamos que é verdadeiro. Vamos lembrar que, tá, nós temos os verões quentes e chuvosos e o inverno seco e frio, e é na época seca que você tem as maiores de incêndios, né, de queimadas no Distrito Federal. 110. A perda da vegetação natural por incêndios provocados representa uma forma de destruição da rica biodiversidade do cerrado. Você pode achar que é errado por causa da palavra rica. Não. Vale lembrar o que, gente? Vale lembrar que a biodiversidade, o cerrado possui uma rica biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Ué, professor, de fauna, bichinho no cerrado? Tem muito. Só que bichinho no cerrado é bicho esperto, bicho maneiro. Quando que é melhor sair? Durante o dia ou durante a noite? À noite. Exatamente por isso. Os bichinhos do cerrado é de hábito noturno. Tá vendo? É bicho esperto. Tá? Questão 110, correta. Vamos para a questão 111. Durante as queimadas, grandes quantidades de cinzas são depositadas sobre o solo. Com a chegada das chuvas, esse material pode ser levado para os córregos, aumentando a turgidez da água e, dessa forma, prejudicando a sua qualidade. Verdadeiro. E aí você vai, né, prejudicar a qualidade, você pode ameaçar a saúde aí, então você tem essa questão verdadeira. 112.
Sem a proteção natural da vegetação, o solo torna-se mais sujeito à erosão, tendo como consequência assoreamento dos rios, questão verdadeira. Se eu não tenho a vegetação que protege, tá, gente, esse solo, quando bate a chuva, vai levar todo esse material e vai jogar onde? No rio, vai ocasionar o chamado assoreamento. Então, nós temos isso aqui no Distrito Federal, então tem que proteger sempre a vegetação. Já falei para vocês que eu moro na minha chácara, tá? Na minha chácara, eu não deixo tirar a vegetação, tá? Não deixo tirar a grama, tá certo? Se tem aonde tem braquiária, mando fazer o quê? Corta baixinho, mas não deixa o solo exposto. Porque se você deixar o solo exposto, vai bater a água, vai bater enxurrada, vai carregar tudo isso aí, vai causar erosão e vai causar assoreamento dos rios. Questão 113. A fumaça provocada pela queima da vegetação também é uma fonte de poluição atmosférica? E como é? Gente, e vou falar para vocês, tá? Uma pessoa como eu, que tem problema respiratório, que eu tenho bronquite asmática, tá? E mais sinusite, enjoatite, tá certo? Frescurite e tudo mais, isso é um veneno. Então a fumaça é um veneno pra gente, tá? Então realmente é o quê? Tá? É uma poluição atmosférica que causa dano muito forte à saúde. Vamos lá, questão 114. Em linha reta, vamos lá, com relação aos limites e aspectos geográficos do DF, julgue os itens a seguir. 114. Em linha reta, a cidade satélite mais distante de Brasília é Sobradinho? Gente, olha só, não precisamos nem sair medindo. A gente basta saber que Brasília está aqui, ó, e Sobradinho está aqui do lado, tá certo? Depois de Sobradinho você tem Planaltina. Depois de Sobradinho você tem Fercal, tá certo? Então o que acontece, gente? Lá do outro lado você tem Gama. Lá do outro lado tem Santa Maria, então a questão já está o quê? Já está errada. E vamos lembrar que cidade satélite é cidade dormitório. É aquela cidade que tem a condição de, durante o dia, a população sair para trabalhar e à noite voltar para casa. 115. Ao sul do DF, encontra-se a represa do Descoberto. Vamos lá, quadradinho, lembra disso? Tá? Ou seja, o quadradinho, camarote VIP de Goiás. O nosso tema aqui, norte, sul, leste, oeste. Vamos lá, ao sul do DF, sul tá aqui, tá? Encontra-se a represa do Descoberto. Calma lá, a represa do Descoberto tá lá de cá, ó, tá no oeste. Importante fonte de água para o abastecimento da população. Errado por quê, gente? Pela localização. Tá vendo como eu sempre falo? Faça esse quadradinho, coloque os pontos cardeais, se for preciso, coloque os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, que você não erra uma questão fácil. Você perder numa prova, numa questão como essa, gente, é de chorar. É de chorar, tá? Então, vamos lá, não pode perder. Questão 116. As águas do Rio Descoberto contribuem para a formação do Lago Paranoá. Nós estamos aqui embaixo, ó, vendo o quê? Que o Rio Descoberto ele corre para cá. O Lago Paranoá, gente, tá aqui a bacia do Paranoá. Então a questão ela tá o quê? Errada. 117. O paralelo 15 graus e 30 minutos representa o limite oeste do Distrito Federal. Gente, oeste é aqui, não é isso? Vamos lembrar que aqui nós temos o quê? Nós temos as longitudes. Aqui eu tenho as latitudes. E a latitude de 15 graus e 30 minutos é o limite norte. Então a questão está errada. Tá aqui, ó, 15 graus e 30 minutos, 16 e 3. E longitude 47 e 25 e 48 e 12. 118. O Rio Preto serve de limite leste do DF, com o estado de Goiás e Bahia. Vamos lá, primeira coisa, quadradinho, não é isso? Vamos lá, norte, sul, leste, oeste. Rio Preto aqui, limite leste, sim. Com o estado da Bahia, gente, com o de Goiás, o DF é cercado por todos os lados por Goiás, exceto no seu ângulo sudeste, que é cercado por Minas Gerais, não é isso que faz divisa com Minas Gerais, Cabeceira Grande. Então, devido à questão da Bahia, a questão está o quê, gente? Errada, tá? Então, é errada, 3 eternidades seguidas. Vamos lá, questão 8, de 119. O DF está localizado na região centro-sul. Vamos lembrar que o Brasil, tá, gente, quando do ponto de vista geopolítico, tem 3 grandes regiões. Região norte, região nordeste e região centro-sul.
Então, o Distrito Federal está localizado na região centro-sul. Até aí está certo. Limitando-se ao norte e ao sul, respectivamente. Com o estado de Tocantins e Goiás, errado. Nós não limitamos com quem, gente? Com o estado de Tocantins. Nós estamos cercados por todos os lados por Goiás, exceto no ângulo sudeste, que fazemos divisa com Minas Gerais, com o município de Cabeceira Grande. Questão 120. Essa é facinha. Dentro do DF e no entorno imediato, encontra os divisores de água das 3 mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. E os rios Maranhão, Descoberto e Preto desaguam respectivamente. O Maranhão está aqui, se lembra do estado do Maranhão, Tocantins, Araguaia, não é isso? O Rio Descoberto está aqui, vai descer e vai desaguar onde? Na bacia do Paraná ou bacia Paranaica, não é isso? Ou Pratina. E o Rio Preto está aqui, vai para onde? Vai para a Bahia, para o Rio São Francisco. A opção que aparece é Tocantins em primeira colocação. Aparece Paraná na segunda colocação e São Francisco é letra B, tá certo? De boa prova para você, sabendo que não vai errar nada dessa forma aqui, não é isso? Questão 121, tá? Questão correta, questão 121 agora. No período da construção de Brasília, surgiu um organismo de segurança, inicialmente comandado por um general reformado e alguns oficiais militares. Suas ações caracterizavam-se pela violência contra os trabalhadores, abuso de autoridade, extorsões e subornos. Assinar na alternativa que corresponde a esse organismo. Não é a milícia lá do Rio de Janeiro, não, tá? Por favor. Vamos lá. É o Batalhão da Guarda Presidencial, é a Guarda Especial de Brasília, conhecida GEB, é a Polícia Militar de Brasília, nossa respeitada Polícia Militar, tá? É o Comando da Defesa da Cidade ou a Guarda Nacional? Gente, exatamente isso. Quem? A Guarda Especial de Brasília, que era caracterizada, né, por essas formas escusas de agir. Inclusive tem a questão do massacre da GEB lá no restaurante da Vila Pacheco, não é isso? Então a GEB agia sempre dessa forma, as formas mais misteriosas, não era por concurso. Escolhia quem? Escolhia quem era o mais fortinho, quem batia mais, não é isso? Quem tinha mais cara de mercenário, era assim. Próxima questão, 122. Enfim, chega a Força Nacional. Mais de 100 policiais integram a tropa que começará o trabalho em Lusiânia. Depois de mais de 20 dias de atraso, a Força Nacional de Segurança vai começar a atuar no combate à criminalidade no entorno. Já falei para vocês que a criminalidade no entorno do Distrito Federal, ela é altíssima. Entre os 100 municípios mais violentos do país, 6 estão exatamente no entorno, tá? Nas cidades de Goiás. Principalmente quem? Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio Descoberto, tá? Lusiânia, Novo Gama, Valparaíso, tá? Cidade Ocidental. Essas cidades realmente têm um índice de violência altíssimo. Vamos lá responder a questão. 122, questão Funiversa PCDF. Vamos lá. A alta concentração de faculdades e colégios para alunos de alto poder aquisitivo no entorno do DF fez com que os municípios goianos da RID DF se tornasse forte consumidor de drogas típicas da classe média? Errado! Nós temos as pessoas saindo normalmente do entorno para estudar aonde? Gente, no Distrito Federal. Letra B. As políticas migratórias incentivadas pelo governo federal para as cidades do entorno do Distrito Federal, visando ao fornecimento de mão de obra especializada para sustentar o crescimento comercial e industrial do Distrito Federal. Gente, crescimento comercial e industrial do Distrito Federal, aonde? Causar desequilíbrio social nos municípios goianos ao redor de Brasília. Tal situação de crescente tensão social motivou o aumento de índice de violência urbana nos bairros de classe média e média alta no setor sudoeste, Asa Sul, Lago Sul, Asa Norte e Lago Norte. A vinda da Força de Segurança Nacional para o entorno teve como missão principal a vigilância do fluxo diário de traficantes de drogas do entorno do DF para Brasília. Questão errado, tá? Foi para o entorno devido à violência no próprio entorno. Tinha até programa de televisão que sempre estava mostrando Lusiânia, daí estava mostrando Águas Lindas de Goiás. E essas regiões administrativas mostradas na questão, tá, ela possui um dos menores índices de violência dentro do próprio DF, porque nós temos índices maiores aonde? Na área de periferia. Por que isso? Porque o Estado está mais ausente. O Estado fica mais ausente aonde? Gente, na periferia. E grave quando eu sempre falo, quando o Estado está ausente, outros entes se faz
presente. Vamos para a próxima questão, o próximo item. C. A Força Nacional de Segurança, além da execução dos mandatos de prisão, tem realizado missões socioeducativas com as famílias dos presos, visando a profissionalização destes e a sua reinserção na sociedade, e atividades de aprendizado e recreativas com as crianças e adolescentes do entorno. Errado, né, gente? A Força Nacional, ela vai ser convocada pelo governador. E ela vem para fazer o quê? Para reprimir, para descer a porrada, a lenha, a madeira, tá certo? Não vem para fazer o quê, gente? Dar aula em escolinha, não. Não vem para fazer brincadeira com criancinha, não. Tá? Não vai se pagar a Força Nacional para fazer outro trabalho, não é isso? Então a questão está errada. Próximo item. D. A Força Nacional de Segurança foi criada para atender às necessidades emergenciais dos estados. Aí sim, com alternativa ao emprego das Forças Armadas em situações de grave distúrbio de segurança. Porque Força Armada é para guerra, ou quando for detectada a necessidade urgente de reforço. Aí sim, esse item está correto. E letra E. O alto índice de criminalidade e violência urbana registrada nos municípios do entorno tem como uma das causas a presença de presídio de segurança máxima construída pelo governo federal na cidade de Valparaíso, Lusiânia. Errado! Vamos lembrar que nós temos 5 presídios federais de segurança máxima e um deles está localizado em Brasília, próximo a Papuda. Ok? Então, nada de segurança máxima onde, gente? Em Lusiânia ou Valparaíso, como está na questão, no item aí. Próxima questão, 123, traz assim: a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, a RIDF, foi criada pela Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 98. E regulamentada pelo Decreto 2.710, de 4 de agosto de 98, alterado pelo Decreto 3.445, tá, de maio de 2000. Assinale a alternativa correta em relação à RIDF. Eu já expliquei para vocês o que é RID. Vamos lá, a RIDF inclui municípios da área de influência econômica do Distrito Federal, localizados nos estados de Goiás, cidades goianas no entorno do DF, Minas Gerais, Buritis e Unaí, e Bahia, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Errado! A RIDF é composta por 29 municípios goianos, mais 4 mineiros. E quais são os mineiros? Nós temos Unaí, tá? Nós temos Buriti, tá, gente? Nós temos Buritis, nós temos Arinos e nós temos Cabeceira Grande, tá? Que entrou em 2018. Letra B. Os recursos financeiros para o financiamento do desenvolvimento da RIDF são oriundos de fontes federais. Os recursos vêm da União, tá? Vamos lembrar que é prioridade, vem da União, tá? Vem de dentro do próprio orçamento dos estados e do DF envolvido e mais financiamento que de outros organismos. Então, são oriundos de fontes federais dentro do orçamento da União, especialmente criados para atender as demandas da RIDF. Errado. Eles não são especialmente criados para atender a demanda da RIDF. São o quê? São orçamentos gerais e qual a RID tem prioridade no recebimento desses recursos. Letra C. Existem grandes movimentos pendulares diários, tá? Ou seja, que vai e volta, né? De alguns municípios fronteiros de Goiás, Minas Gerais e de algumas regiões administrativas do Distrito Federal para a região administrativa de Brasília, que concentra a maioria dos serviços e postos de trabalho, questão verdadeiro. O tanto que dentro do DF, tá? De manhã todo mundo vai para Brasília, à noite todo mundo volta. Qual é uma das opções da justificativa para se fazer o centro administrativo entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia? Exatamente você tirar um pouco esse fluxo de que vai todo mundo de manhã para Brasília e volta todo mundo à noite para suas casas para dormir. As verdadeiras cidades dormitório, movimento pendular de um lado para o outro, do outro para um. Letra D. A criação da RIDF proíbe a criação de novos municípios no entorno central, pois impede a pulverização dos recursos orçamentários para a infraestrutura e serviços de utilidade pública. Errado. Inclusive, tá no artigo 2º da RID, tá lá escrito que se por acaso algum município hoje existente na RID vier se subdividir e surgir outro município dentro dele, o que acontece? Automaticamente já vai compor a RID. Vamos lá, próxima questão. A inexistência de área de produção rural no Distrito Federal parou aí. Inexistência de área de produção rural?
Calma lá. É minha chácara, é minha produção orgânica. Fica onde? É zero? Tá? Questão errada. 3 eternidades seguidas. Tá? O pessoal acha que só existe cidade? Não. 96% da população do DF mora na cidade. 4% mora no campo. Eu já falei que eu moro no campo, moro na área rural. Tá certo? E a maior parte do território do Distrito Federal é área rural. O negócio nós temos um adensamento populacional nas cidades. Beleza? Próxima questão. 124. Traz. Do Distrito Federal localiza-se a capital do país e o centro do poder político da União, Brasília. A cidade abriga a sede do Executivo Federal, a Câmara dos Deputados, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal. Sobre o Distrito Federal, marque a única alternativa errada. Vamos lá. A construção de Brasília na região centro-oeste fez parte das políticas públicas para a ocupação do oeste do território brasileiro. Correto, inclusive era a marcha para o oeste de Getúlio Vargas. Desses chapadões infindáveis, descerá a marcha civilizadora para o oeste e para o nordeste. B. Seu projeto urbanístico foi realizado por Lúcio Costa, urbanista, lembra disso? E o projeto arquitetônico Oscar Arquiteto, de Oscar Niemeyer, verdadeiro. Tá vendo como é que isso cai e recai em prova? C. Aproximadamente 30 mil operários construíram Brasília em 41 meses. Durante o governo do então presidente Juscelino Kubitschek, sendo inaugurada no dia 21 de abril de 1960, data escolhida para homenagear Tiradentes. Corretíssimo. Gente, eu nunca vi esses números, quando aparece 30 mil e 40, tá? Eu nunca vi isso tá errado. E a data 21 de abril foi para homenagear Tiradentes. E eu sou revoltado, chateado com essa data. Por quê? Porque 21 de abril já é feriado nacional devido a Tiradentes. Tá? O que acontece? E nós perdemos o feriado de inauguração de Brasília. É por isso que eu sou favorável a gente rever essa data e colocar Brasília para ser inaugurada dia 23. Porque no ano que 21 for feriado numa terça-feira, 23 vai dar numa quinta, a gente emenda segunda, quarta e sexta. Professor, e por que homenagear Tiradentes? Porque Tiradentes propôs levar a capital para o interior do país. Para onde? Para São João del Rei, nas Minas Gerais. Não conseguiu, mas ele tinha essa luta para interiorizar. Então, em homenagem, inauguraram quando, gente? 21 de abril. Sou chateado com essa data, já falei. O Distrito Federal não é um estado, não é. É um território autônomo composto por Brasília e por 33 municípios. Já falei para vocês que nós temos o quê? O DF, o camarote VIP de Goiás, ele é dividido em 33 regiões administrativas. E Brasília está dentro da RA1, que hoje recebe o nome de RA Plano Piloto. Questão errada. O Distrito Federal ostenta os melhores indicadores sociais do Brasil. Aproximadamente 89% das casas possuem rede de esgoto, 92% com coleta de lixo, 95% com rede de água tratada. Correto. Mais uma vez eu falo para vocês, não se preocupe com esses dados, que normalmente quando aparece essa numeração, porcentagem, está correto o dado. Não estou falando que o item está correto não, ok? Próxima questão, 125. Sobre os aspectos físicos do DF, marque a única alternativa errada. Vamos lá. O relevo é caracterizado por planalto, de topografias suaves, sendo o pico do Roncador o ponto mais elevado com 1.341 metros. Gente, não ia ser 1.342, 1.043, que ia deixar essa questão errada. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa questão ainda aqui está correta, é para marcar a única errada. O cerrado é vegetação predominante? Verdadeiro. O clima é o tropical semiárido? Errado, é tropical semiúmido, com verão quente e chuvoso, inverno seco e frio. Aqui tá tudo errado. Então pode pular aí o xizinho, ó. Tá dizendo que é semiárido, é semiúmido. O verão é quente e chuvoso, tá dizendo que é quente e seco. O inverno é frio, tá? E seco, tá dizendo que é úmido e frio. Então errou 3 eternidades seguidas. Os principais rios são Descoberto, Maranhão, Paranoá, Preto e São Bartolomeu, verdadeiro. E os solos são ácidos, mas pode ser corrigido com o método da calagem. O que é a calagem, professor? É você jogar, adicionar calcário ao solo. Questão 126. O crescimento desordenado tem gerado diversos problemas no DF. A respeito desses problemas gerados, não podemos listar. O que o crescimento não tem causado? Gente, criminalidade, desemprego, aumento do analfabetismo, surgimento de favelas ou população em situação de rua. Gente, o crescimento desordenado não tem causado o quê? Tá? Nós não podemos
listar o aumento do analfabetismo. Hoje, mesmo a população crescendo, você tem toda uma ação do governo para quê? Para poder combater o analfabetismo, você tem toda a instrução aqui. Então, quem vem nascendo, quem vem chegando para o DF, você tem todo esse atendimento, tá? Agora, aumento de criminalidade. O crescimento desordenado causa? Sim, até porque você tem ausência do Estado. Desemprego, você tem crescimento e não tem um emprego suficiente, causa? Sim. Tá? Surgimento de favelas, tem acontecido, inclusive, uma das favelas mais famosas do Brasil e da América. População em situação de rua, também, tá? A gente não fala morador de rua, a gente fala população em situação de rua. Então, letra C, tá? É que nós não podemos listar no caso aqui. Questão 127. Como nasceu Brasília? A resposta é simples. Como todas as grandes iniciativas, surgiu quase de um nada. A ideia da interiorização da capital do país era antiga. A partir daí, viera rolando através das diferentes fases da nossa história. Juscelino Kubitschek, por que construir Brasília? Brasília, Senado Federal, tá? Coleção 500 anos. Recomendo a vocês, tá de grátis, a baixar o livro Por que Construir Brasília, tá? E você dá uma lida. Explica muita coisa do DF. 127. A respeito da história da construção de Brasília, analisa as afirmativas a seguir e marque a única errada. A construção de Brasília promoveu a interiorização do desenvolvimento verdadeiro, não é isso? Tá, você trouxe para o Centro-Oeste. O governo de Goiás se mostrou radicalmente contra a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, pelo contrário, errado. Então já é para marcar essa, para marcar errado é marcar essa. Por quê? O governo de Goiás patrocinou até para fortalecer Goiânia. C. Brasília foi construída e inaugurada no governo JK? Verdadeiro. Tá? A ideia vem lá atrás, mas foi construída e inaugurada no governo JK. 30. As primeiras obras da cidade começaram em 1956, mas a ideia de estabelecer a capital do Brasil no interior do país nasceu ainda no século XVIII. Verdadeiro. Lá atrás, com o Marquês de Pombal, Otós Colombino, tá? E como queiram aí, tem a dubiedade de quem foi o primeiro. No projeto de Lúcio Costa, o eixo norte-sul tem a função de tronco circulatório, ou seja, o eixo, vamos pegar aqui o quadradinho, tá? Eixo norte-sul, asa norte, asa sul, função circulatória, residência, residência. Com pista de alta velocidade, o eixão, cruzada por pistas laterais, que distribui os eixinhos, o tráfego para os setores residenciais. Já no eixo monumental, leste-oeste, tá? Ficam concentrados centros administrativos, setores comercial, de cultura e diversão, verdadeiro no caso, tá certo? Gente, nós estamos aqui fazendo realidade estrutural em exercícios. Nossa meta é chegar a 200, já estamos em 127. Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta pra gente continuar. É rapidinho, a gente vai e volta.